Você já ouviu falar no Vale do Catimbau? Aposto que não. E olha que esse pedaço de Pernambuco é cheio de paisagens incríveis, como essa aqui, o Chapadão. Não bastasse isso, esse é o segundo maior parque arqueológico do Brasil. O Parque Nacional do Catimbau foi escolhido em eleição popular como uma das 7 maravilhas de Pernambuco, numa lista que incluiu também lugares como Fernando de Noronha e Olinda. Apesar disso, o Catimbau é quase um desconhecido para o viajante brasileiro. Recebe menos de 5.000 turistas por ano. É muito, muito pouco, ainda mais para um lugar tão importante. Mais de 100 sítios arqueológicos já foram catalogados no Vale do Catimbau. Só o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, consegue bater esse número. Nesse paredão de 70 metros tem tanta, mas tanta pintura rupestre que é até difícil de contar. Esse aqui é o sítio de Alcobaça. E o Daniel, que é guia aqui no Vale do Catimbau, estava me explicando que esse é um lugar especial, né, Daniel? Esse aqui é um dos sítios arqueológicos mais importantes do Parque Nacional, né? É onde a gente consegue ver várias inscrições rupestres que contam um pouco da história dos povos que viveram aqui há mais ou menos 6.000 anos atrás, né? 5.000 anos. Para chegar aos sítios arqueológicos, é preciso fazer trilhas que ficam entre 3 e 7 quilômetros e de volta. São caminhadas pelo meio da Caatinga, o único bioma exclusivamente brasileiro. Isso significa que algumas das plantas e dos animais que vivem aqui não existem em nenhum outro lugar do planeta. As paisagens da Caatinga também são incríveis e deixam qualquer viagem inesquecível. Espalhada por todo o Nordeste e também pelo norte de Minas Gerais, a Caatinga ocupa cerca de 10% do território nacional. É o bioma mais ameaçado do país. Foi por isso, inclusive, que o Parque Nacional do Catimbau foi criado, lá em 2002. Feitos os estudos, aí a gente começou a delimitar essas áreas, retirando todas as agregações humanas, né, todas as vilas povoadas, as cidades que não ficassem dentro dessa área. E chegou-se a esse perímetro que a gente tem hoje de 62.300 hectares e 139 quilômetros no trajeto a cumprir dentro dessa área. Basicamente, os objetivos da criação foi conservação da biodiversidade, a proteção desse manancial hidrológico que a gente tem aqui, que é a bacia hidrológica do Jatobá, a bacia subterrânea, a educação ambiental e o turismo e a história que a gente tem ainda agregada aqui através das pinturas rupestres que estão aí marcadas aí no nosso arenito Jatobá. Assim como outros sítios arqueológicos do país, as pinturas rupestres do Catimbau já eram conhecidas há anos pelas pessoas da região. Foram esses moradores que levaram fotografias dos desenhos até universidades, atraindo assim os pesquisadores e outros visitantes. Antes do turismo, fazendeiros usavam as grutas como currais. Aqui tem um senhor que ele tem 100 anos. Ele disse que o pessoal, todo mundo conhecia como chiqueiro de bode. Ali sempre foi chiqueiro de bode. E o pessoal chama muito de pedra pintada. Aí quando o pessoal passa, o pessoal, oxe, esse povo é doido, vai ver o que lá em cima? Um monte de pedra pintada. Depois de quase 4 quilômetros de caminhada, a gente chegou aqui na Loca das Cinzas, que é um dos sítios arqueológicos mais bonitos do Vale do Catimbau. Os pesquisadores não sabem há quantos anos essas pinturas rupestres foram feitas, mas aqui pertinho, nesse paredão mesmo, foi encontrado o esqueleto mais antigo de Pernambuco, com quase 6.500 anos, o que dá uma ideia mais ou menos aí da idade desse sítio arqueológico. Você estava falando, Daniel, que tem uma cena de caça, né? Como que a gente consegue perceber isso? Aqui temos um homenzinho
e ele está jogando um laço para laçar algum animal aqui. Possivelmente isso pode ser um teju, que é um animal comum aqui da região, né? Um lagarto. Nós temos aqui uma cena de ritual, né? Onde nós temos várias pessoas em fila indiana, uma com a mão no ombro da outra, né? Aqui temos também uma cena de sexo. Temos aqui uma cena provavelmente de uma chegada desses povos aqui nessa região, né? Onde a gente tem aqui um líder, né? Que a gente pode ver que ele tem um adereço, né? Ele é diferente das outras pinturas, né? Tem também esses círculos, que é bastante interessante, que eu vim descobrir há pouco tempo que esses homens, esses bonecos, tem uns bonecos ao redor desses círculos e eles estão segurando o círculo, né? Como se fizesse parte também de um ritual. No Vale do Catimbau existem dois tipos ou tradições de pinturas rupestres. A Nordeste inclui desenhos mais antigos, feitos há 8, às vezes até 10 mil anos. São figuras de interpretação mais fácil e que sempre dão uma ideia de movimento. Pessoas caçando, dançando, lutando, é quase um desenho animado pré-histórico. Esse tipo de pintura é muito comum também na Serra da Capivara, que está a 800 quilômetros de distância. Para pesquisadores, a presença de pinturas parecidas nos dois lugares pode indicar que diferentes grupos humanos circularam pelo sertão ao longo de milhares de anos. Já a tradição agreste envolve pinturas mais recentes, com cerca de 2 mil anos. São os desenhos mais comuns no Vale do Catimbau e também os mais difíceis de serem compreendidos. Todas as figuras do sítio de Alcobaça são desse tipo, como explica o Daniel. Essa que nós estamos vendo aqui é a tradição agreste. A tradição agreste, ela é comum a gente encontrar riscos, pontos, traços, né? A gente consegue encontrar também figuras humanas, porém a maioria dessas figuras humanas elas vão estar estáticas, né? Nós encontramos também cenas, mas essas cenas têm pouco movimento, né? Ao contrário da tradição nordeste. Perto de completar 20 anos, o Parque Nacional do Catimbau ainda tem um longo caminho pela frente. Apenas 6 imóveis localizados dentro da área transformada em parque foram regularizados, com os moradores sendo indenizados. Isso representa menos de 5% da área da unidade de conservação. Enquanto tenta proteger o parque e acabar com a pecuária extensiva dentro dele, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade luta para construir uma sede e por mais vigilantes e guarda-parques. E ainda há o desafio imposto pela própria natureza. Hoje, cientificamente, não tem muito como se ganhar do desgaste da natureza, né? A força do vento, da chuva e do sol, em cima desse relevo de arenito, nessa formação geológica de arenito, a gente não tem muito como ganhar, porque os trabalhos que a gente já tentou fazer de recuperação ou de manutenção ou de reavivar algumas pinturas, na realidade a efetividade é muito baixa, né? Não tem como recuperar a pintura rupestre à forma que ela foi feita há 4 mil, 6 mil, 7 mil anos atrás. A Vila do Catimbau, um distrito da cidade de Buíque, é a principal porta de entrada para o Parque Nacional, que fica a cerca de 300 quilômetros do Recife. No meio do caminho estão Caruaru, famosa pelos festejos de São João, e Arco Verde, o que torna fácil organizar um roteiro pelo sertão. Quem se interessar pelo passado pré-histórico do Brasil ainda pode esticar até a Paraíba, onde está a Pedra do Ingá, a 330 quilômetros do Catimbau e pertinho de mais uma cidade famosa pelos festejos juninos, Campina Grande. Como já mostramos em outro episódio, a Pedra do Ingá é um dos sítios arqueológicos mais importantes e misteriosos do mundo. A estrutura turística no Catimbau ainda está engatinhando, é verdade, mas já existem pousadas domiciliares e uma associação de guias turísticos. Em Buíque existe até um pequeno museu que conta a história da região e guarda o esqueleto mais antigo encontrado por ali, o de uma mulher que viveu há cerca de 6 mil anos. E a gente está na unidade de conservação que tem a segunda maior quantidade de pintura rupestre do Brasil. Então, quem se interessar por história, quem se interessar por arqueologia, quem se interessar por ver um ambiente diferenciado, em metade da área, a área de transição ecológica, a outra metade, a área de caatinga bem conservada. A gente ainda tem uns 40 mil hectares de caatinga bem conservadas dentro dessa unidade de conservação. É um ambiente
muito diferenciado do que se propala, do que existe dentro do sertão nordestino. Nós somos diferentes, somos muito bonitos e de uma extensão aos olhos muito agradável.